Olá a todos. Neste exemplo de hoje, da nossa unidade 2, o exemplo um, a gente vai desenvolver o programa que vai ter uma matriz 3 por 3. Em seguida, a gente vai preencher essa matriz com números inteiros, necessariamente no intervalo de 1 a 10. E posteriormente, a gente vai ter três funcionalidades. Inicialmente, determinar a quantidade de números pares, em seguida, a soma da diagonal principal e, por último, mostrar a posição do menor número. Entrada de dados, que é o preenchimento da matriz, que é a nossa primeira funcionalidade, entrada de dados. Em seguida, determinar a quantidade de números pares. E por fim, a soma da diagonal principal. E agora sim, principal. Agora sim que a gente vai para a nossa última funcionalidade, que é a posição do menor número. Lembrando que quando a gente tem uma estrutura de dados, uma matriz 3 por 3, a gente vai ter esse primeiro aqui, a gente vai ter três linhas, que é essa primeira parte aqui. Esse último 3 é a quantidade de colunas, ou seja, a gente vai ter uma tabela, uma matriz 3 por 3, três linhas e três colunas. Na primeira linha, a gente vai ter três colunas, ou seja, a gente tem que acessar essa primeira linha e em cada momento, a cada repetição, a gente vai atribuindo valor na primeira coluna, na segunda coluna, na terceira coluna, aí agora passa para a segunda linha, aí vão ser preenchidas as colunas desta segunda linha, aí por fim vai para a terceira linha, aí no caso todas as colunas desta última linha serão preenchidas com valor. Aí para a gente fazer isso, a gente precisa de dois for. Um for mais externo, que será responsável pelas linhas, por interar sobre as linhas, e um for mais interno, que vai ser responsável por percorrer, interar sobre as colunas. Aí a gente vai chamar de linha. Inicialmente vai receber o valor zero, enquanto lim for menor que 3, lim mais, que aqui ele faz o incremento com uma unidade, lim inicialmente zero, posteriormente lim vai ser 1, 2, quando for 3, ele vai, a cada momento ele faz essa verificação de condição de parada. Aí quando for 3, ele vai verificar. 3 é menor que 3? É falso. Aí ele vai sair desse loop. Tá? Aí nesse caso aqui também a gente vai fazer isso, sendo que esse for mais interno é para referenciar as colunas. Enquanto coluna for menor que 3, coluna mais. Aí aqui a gente coloca um printf para justamente informar o que está acontecendo para o usuário, exibindo a mensagem. Aí vai exibir posição. Esse %d, o primeiro, se refere à linha. Tá? Em seguida, esse outro %d vai se referir à coluna. Aí a cada momento vai aparecer, quando entrar nesse for, posição 00. Aí o usuário vai informar um valor para justamente nesta posição 00, ou seja, a primeira coluna da primeira linha. Aí quando isso daqui se repetir novamente, esse for mais interno, coluna vai ser igual a 1. Coluna vai ser igual a 1, porque isso daqui foi incrementado anteriormente. Aí vai perguntar, 1 é menor que 3? Aí vai ser
verdadeiro. Aí ele entra aqui nesse print for, vai informar a posição, que nesse caso o L ainda continua, o L de linha, que é a linha, continua 0, e sendo que coluna agora é 1. Ou seja, nesse momento, é para informar o valor da primeira linha, certo? Que no caso da segunda coluna, onde que coluna agora é 1, ou seja, a referência aqui é 0, 1. Aí ele vai fazendo isso, tá? Até quando preencher todas as colunas de cada linha. Aí aqui está faltando justamente é o comando scanf para ler o valor, um número a partir do teclado, %d, vírgula, %d é o especificador do tipo que vai ser lido, e aqui o nome do nosso conjunto e comercial, que é o operador de endereço, números, nesse caso aqui, lin, que é de linha, e coluna. Aí antes de executar, faltou declarar a nossa matriz, né, 3x3. Então vamos declarar agora, neste momento, matriz 3x3, mas o nome dessa matriz, na verdade, que a gente já colocou lá no scanf, é números. Agora sim a gente tem uma matriz chamada números, tá? A gente já declarou aqui nossa estrutura de dados. Aqui é a funcionalidade de preencher a matriz com números inteiros. Agora vamos fazer um pequeno teste para ver se sabe se está tudo ok. Build end run F9. Aí nesse caso executou. Nenhum erro de sintaxe. Aí ele está pedindo aqui o valor 0, 0. É como eu expliquei para vocês, daqui o 0, que é o de linha, se refere à primeira linha, tá? Lembrando, quando a gente tem uma matriz 3x3, a gente vai ter 3 linhas, 9 colunas, ou seja, a nossa tabela vai ser 3x3. Aí nesse caso aqui, já como o índice em C necessariamente inicia com 0. Se eu tenho 3 linhas, o índice da primeira linha vai ser 0, da segunda linha vai ser 1 e da terceira linha vai ser 2. Da mesma forma, as colunas. O índice da primeira coluna é 0, da segunda coluna é 1 e da última coluna é 2. Quando eu faço 0, 0, colocar o 5 aqui, por exemplo, ele vai inserir esse 5 na primeira célula, tá, da coluna, a primeira célula da linha 1, da linha 0, da linha 1, da primeira linha. Tá? Aí agora ele está pedindo o valor da coluna 2 da linha 1. Eu vou colocar 6. Agora ele está pedindo o valor da terceira coluna da linha 1. Vou colocar 8. Aí ele avançou agora para outra linha, para a segunda linha, que tem referência 1. E da coluna 0, vou dar um valor 7. Ou seja, 7 vai ser colocado na segunda coluna da primeira coluna da segunda linha. Aí eu faço isso agora novamente, insiro outro valor agora. Aqui a gente já está, a gente vai iniciar a primeira coluna da terceira linha, da última linha, colocar 6, vou colocar 3, e aqui finalmente ele está fazendo referência a 2, 2, que quer dizer linha 3, coluna 3, que eu vou colocar 4. Encerrou o programa, porque ele só faz somente isso. Aí uma vez que a gente já testou, agora vamos para essa segunda parte, a verificação do intervalo. Aqui, vocês, como já observado, vocês estão observando agora, aliás, aqui não faz um filtro no intervalo de 1 a 10, não está sendo feito isso. Aí o que acontece? Eu só vou realizar isso daqui, tá? Quando o menor valor, né, que no caso o valor digitado, ele for, o valor digitado for maior
igual a 1 e menor ou igual a 10, tá? Hum, se isso não acontecer, se o valor for menor que 1 e maior que 10, ele vai ter que repetir essas linhas, 18, 19, 18, 19. Aí, para a gente fazer isso, a gente vai colocar dentro da estrutura de repetição, tá? A gente vai utilizar o do, que é o nosso repita até do Visual G. Aqui no caso, while. Aí aqui são as condições de parada desse loop. Aí só lembrando que a gente quer que isso daqui repita novamente essas duas instruções quando? Quando o número informado for menor que 1, seja daqui verdadeiro, é uma das condições de repetir, ou, certo? Isso daqui for maior que 10, tá? São essas nossas duas condições de parada para repetir esse loop, esse printf e esse scanf. Se o número informado for menor que 1 ou o número informado for maior que 10. Ele vai sair quando? Quando isso daqui for falso. Falso quando? Se eu digitar o valor 1 é menor que 10, falso. Aí ele vai verificar essa outra condição aqui. 1 é maior que 10, falso. Aí falso é falso ou falso dá falso. E falso é a condição da saída do loop. Vamos testar. Build and run. Aí nesse caso aqui, informe o valor para a posição 00. Vou colocar 2, ok. O 2 foi armazenado nessa posição. Agora eu vou digitar 0. Ó, não sai. Ele sempre vai ficar repetindo, solicitando um número válido, que é justamente no intervalo de 1 a 10. Se eu colocar 1, ele aceita. Se eu colocar 8, faz a leitura corretamente. Aí eu digito 6, digito 5, digito 4, ele já está na primeira coluna da terceira linha, da última linha. Agora eu vou digitar 3, 4, vou digitar 12, 12 não sai, 11, fica repetindo. Agora, se eu colocar 10, é um valor válido. Aí, no caso, ele preencheu o número da última coluna da última linha. Antes de determinar a quantidade de números pares, aí é bom a gente imprimir os valores, os números da matriz. Tá? No caso aqui, exibir os números da matriz. Nesse caso aqui, a gente vai precisar percorrer toda a linha e percorrer toda a coluna. Tá? A gente vai ter que interar sobre cada célula de cada linha. Aí aqui simplesmente a gente utiliza um printf. E aqui a gente faz, como é que a gente vai colocar? Simplesmente percent t. Aí eu vou colocar um barra t. Barra t, esse contra barra t é justamente um recuo, tá? Da margem inicial, do lado esquerdo. Aí aqui a gente vai colocar a matriz, que é chamada de números, aí posição das linhas, que a gente chamou de lim, e já as colunas, que a gente chamou de COL. Só corrigindo, no caso aqui é número, só corrigindo. Aí toda vez quando ele percorrer as colunas de uma linha, quando ele for avançar para a próxima linha, a gente vai dar um printf para dar o quebra de linha, certo? Aí aqui a gente vai dar um build and run. Aí aqui a gente vai digitar os valores 7, 8, 9, isso da primeira linha.
Agora os valores da segunda linha, os três valores, 4, 5, 6. Agora da última linha, os três valores, 1 da coluna 1 desta linha, da segunda coluna agora e da última coluna dessa linha. Aí quando apertar Enter aqui, ele vai mostrar, tá, os valores da matriz. Aí no caso foi o que a gente digitou, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Vamos finalmente, tá, começar a determinar a quantidade de números pares, certo? Para fazer isso também eu vou precisar percorrer todas as colunas das linhas, das três linhas. Esse daqui printf eu não vou querer imprimir, esse daqui também eu não vou precisar da quebra de linha. O que eu vou precisar é contar, percorrer, tá? E verificar, percorrer cada célula de, das linhas, né? E sair verificando. É par, é par, é par. Se for par, a gente vai ter que contar. Aí nesse caso aqui, ó, a gente vai criar uma variável QTD chamada de pares, que a gente vai colocar inicialmente com zero. Por quê? Porque eu posso preencher a minha matriz só com números ímpares. Números ímpares. 1, 5, 3, 9, 7. Aí no final eu não tenho nenhum número par. Então assim vai ser, a quantidade de número par vai ser zero. Eu vou percorrer cada coluna de cada linha e vou sair perguntando, verificando se é par. Matematicamente, o número é par quando? Quando esse número dividido por 2 for igual a zero. Esse dividido por 2, na verdade, eu me refiro ao resto da divisão. Em C, para a gente obter o resto da divisão, a gente utiliza o percent. Aí, nesse caso aqui, a gente vai perguntar se for verdadeiro, o que a gente vai fazer? Quantidade QTD pares vai ser atualizado com QTD pares mais. Ou então, a gente pode colocar QTD pares mais 1, que é a abreviação, isso daqui é a abreviação, a abreviação disso daqui. Na verdade, eu quis dizer o seguinte, QTD pares, assim como coluna mais, lim mais, o que acontece? Na verdade, é a abreviação disso daqui, ó, que eu estava explicando para vocês. QTD pares mais 1. A gente pode deixar assim, ou então da forma abreviada. Vamos deixar aqui QTD pares mais. Mas o que acontece? Essa instrução QTD pares mais, ela vai ser realizada mediante uma condição. Qual condição? Se o número for par, tá? Então, vou pegar e vou obter o resto da divisão pelo símbolo de percent por 2. Se for igual a zero, a gente sabe que o número é par. Aí agora é só acrescentar a função printf para recuperar o valor da variável QTD pares, onde está armazenado a quantidade de números pares. Aí nesse caso aqui, quant números pares, aí o percent de onde o valor vai ser mostrado, a partir da variável QTD pares. Eu vou colocar só um quebra de linha aqui. E agora eu vou executar aqui rapidamente. Build engine 1, aí 8, 5, 2, 1, 3, 7, 9, 3, 1. Olha, aqui a gente tem quantos números pares? A gente tem dois números pares. Aqui ele mostra a matriz e em seguida mostra a quantidade de números pares, que no caso foram dois números, o 8 e o 2. Aí uma vez
feito a funcionalidade da soma dos números pares, a gente pode avançar para a soma da diagonal principal. Mas antes disso, vamos entender o que é uma diagonal, tá? Quando eu tenho uma matriz, o que que acontece? Eu tenho minhas linhas, deixa eu só ajustar aqui para ficar. Tá, eu tenho umas linhas, linha 1, linha 2, linha 3. Aí eu tenho as minhas colunas 5, 9, 1, 8, 4, 2, 8, 3, 3, que aqui no caso é a última coluna. E eu tenho duas diagonais, que são a diagonal principal, que é 5, 4 e 3, e a diagonal secundária, que é 8, 4 e 1. Como eu expliquei anteriormente, o índice da primeira coluna é 0, da segunda coluna é 1, da terceira coluna é 2. Sendo que as linhas, o que que acontece? Vou colocar aqui, dá mais um espaço. O que que acontece com as linhas? Eu vou ter meu índice inicial da linha, que é 0. Deixa eu só ajustar aqui para melhorar, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z, tá? Assim fica melhor. Aí no caso aqui, ó, vou dar só um espaço aqui, os índices das colunas, agora a gente está fazendo os índices das linhas. Pronto, agora ficou melhor. Aí aqui a gente tem o índice da primeira linha, que é 0, o índice da segunda linha, que é 1, e o índice da última linha, que é 2. Correto. Aí o que que acontece? Se eu quero percorrer a diagonal principal, vamos observar os índices, tá? De cada elemento da diagonal principal. Qual é o índice 5, que é o primeiro elemento da diagonal principal? 0, linha 0, coluna 0. Qual é o índice do segundo número dessa diagonal principal? O índice, eu tenho meu 1 e tenho um linha, coluna. Agora, qual é os dois índices, tá? Do último elemento da diagonal principal? Nesse caso aqui, eu tenho 2 linha e 2 coluna. O que que a gente observou? Que os dois índices são iguais. L0, C0, L1, C1, L2 e C1. Ou seja, os dois índices são iguais, linha e coluna. Aí, sendo assim, para a gente percorrer os elementos da diagonal principal, basta a gente fazer isso daqui. A gente não vai precisar de dois for, a gente vai precisar só de um for. Por quê? Porque os índices são iguais. Aí aqui eu posso colocar índice I, que inicialmente é 0, enquanto o I for menor que 3, faz o incremento do I e mais mais. Aí aqui, ó, eu posso colocar, eu posso colocar assim, ó, números I e I. E na primeira interação, o valor de I vai ser 0, ou seja, vou ter aqui 0, e na segunda admissão também 0. Aí na segunda repetição, quando o I for igual a 1, eu vou ter aqui 1. E na última repetição, na última vez, eu vou ter 2, 2. Tá? É assim que a gente faz para percorrer ou então recuperar os valores da diagonal principal. O que que a gente quer? O que que a gente quer? À medida que a gente vai percorrendo a diagonal principal, a gente vai fazendo a soma. Então, a gente precisa declarar uma variável soma, que inicialmente é 0. Aí a gente vai colocar aqui, ó, soma, que vai ser soma. Soma vai ser
soma mais os elementos da diagonal principal. Aí aqui está faltando ponto e vírgula. Aí no caso aqui, ó, inicialmente soma é zero, tá? Aí vamos supor que o meu primeiro elemento da minha diagonal principal seja 2. Aí na primeira interação, soma é igual a zero. Aí ele vai recuperar no memória o valor 2, que é o elemento primeiro elemento da diagonal principal. Aí vai somar 2 mais zero, que vai dar igual a 2. Aí ele vai sobrescrever essa variável aqui soma com o valor 2, ou seja, a soma vai passar a ter o valor 2. Aí ele vem para cá, o i é incrementado com 1, aí aqui eu vou ter 1, que vai obter o segundo elemento da diagonal principal, o segundo número. Aí vamos supor que se eu tiver 10 nessa posição, aí ele vai recuperar o 2 de soma, que estava guardado na memória, e vai somar com 10. Aí, no caso, 10 mais 2, 12. Aí ele vai repetir novamente. Aí vai perguntar: 2 é menor que 3? Verdadeiro. Aí no caso aqui vai ser 2, 2, 2, fazendo a referência do último número da diagonal principal. Aí vamos supor que esteja armazenado o valor 20. Aí ele vem aqui, ele entra no loop, aí ele vai recuperar o soma, que o valor de soma agora é 12. Aí ele vai recuperar 12, o valor 12 e vai somar com 20, tá? Aí 12 mais 20, 32 e vai finalmente é, armazenar no valor soma. Aí ele vai, volta para cá, aí aqui o i, nesse momento o i é igual a 3, vai perguntar, 3 é menor que 3? É falso, aí sai do loop. Aí agora tá faltando agora só a gente exibir e informar a soma. Soma da diagonal principal. Aqui tem de pares, no caso aqui é soma. A soma da diagonal principal. Aí agora, finalmente, a gente vai determinar a posição do menor número. Aí nesse caso aqui, a gente pode pegar isso daqui, colocar aqui, que vai ser a mesma estrutura. Até porque a gente vai precisar percorrer toda a coluna das linhas, tá? A gente vai precisar percorrer as colunas da linha 1, as colunas da linha 2, as colunas da linha 3. E verificando e perguntando se o número, tá, vai ser menor do que a gente pressupôs inicialmente que seja a variável, que seja o valor menor. Aí nesse caso aqui, o que a gente faz? Aí como isso eu acabei de explicar, os números que são aceitos na nossa matriz, necessariamente ela está entre 1 a 10. A gente quer determinar o menor. Se a gente quer determinar o menor, a gente pode supor o seguinte, ó, int menor, a gente pode dizer que o menor valor é 11, tá? Porque qualquer número que esteja armazenado na matriz necessariamente vai ser menor do que 11. Por quê? Porque o valor aceito é no intervalo justamente de 1 a 10. Aí a gente pergunta assim, números, aí no caso, linha, coluna, o valor desta posição aqui é menor do que o valor que se encontra na variável menor, inicialmente menor é 11. Qualquer valor vai ser menor. Aí nesse caso aqui, ó, a gente vai atualizar. No caso menor, vai receber um novo valor que vai ser justamente isso daqui. Para você entender
Vamos supor que inicialmente na nossa matriz eu tenha, na primeira linha, eu tenha os valores 5, 8 e 2, tá? Os valores das colunas da primeira linha. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Inicialmente, ele entra nesse for mais externo, entra nesse for mais interno, a referência aqui é 00. Aí vamos supor que meu valor, vamos supor não, o valor desse daqui é 500, né? Linha 0, coluna 0. Aí nesse caso aqui, 5 é menor do que o valor que está armazenado na variável menor, no caso sim, é 11. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai armazenar e agora, vai sobrescrever na variável chamada menor o valor 5, tá? Isso daqui, essa condição acontece. Aí ele volta para cá, aí ele já avança para a segunda coluna, aí ele pergunta, 8 é menor do que o valor que está armazenado na variável menor, que é 5. Isso daqui é falso. Ou seja, essa linha aqui ela não é executada. Aí ele volta para cá novamente para esse for, o for mais interno. Aí nesse caso aqui, ele vai fazer referência à última coluna desta linha, da primeira linha. No caso aqui, a referência vai ser linha 0 e coluna 2. Aí ele vai perguntar aqui, esse valor 2 ele é menor do que a variável, do que o valor que se encontra na variável menor, que tem o valor 5, isso daqui é verdadeiro. Então, o novo valor menor, no caso, vai ser o valor 2 que vai ser armazenado na variável menor. Aí ele vai fazer isso para a segunda linha e para a terceira linha. Aí o que que acontece? Aqui, essa lógica aqui foi para determinar o valor menor, mas eu não quero o valor menor. O que que eu quero? Eu quero guardar a posição. Qual é a posição desse valor aqui? É linha zero, coluna 2, tá? Aí aqui eu vou apagar isso daqui. Então, eu vou precisar acrescentar mais duas variáveis. Uma para guardar a referência da linha, tá? E a outra para guardar a referência da coluna, certo? Aí aqui, toda vez quando eu fizer isso daqui, que eu descobrir um novo valor, aí eu vou guardar a esta referência aqui chamada lin e também da coluna. Pronto. Agora sim, a gente armazenou o valor menor e a posição onde se encontra esse valor menor, que é linha menor e coluna menor. Aí agora a gente só vai colocar um printf, a gente vai colocar só um printf informando a posição onde se encontra o menor valor. Aí nesse caso aqui, deixa eu ajeitar, pronto, consegui. Aí nesse caso aqui eu vou querer mostrar a posição. Primeiro eu vou mostrar o %d, aí eu vou ter outro, são três %d que eu vou mostrar o menor, a linha e a coluna onde se encontra o valor menor, outro %d. Aí nesse caso aqui eu vou colocar menor, que está nessa, que é o menor valor aqui, que é o valor desse menor aqui, ó, dessa variável menor, que eu vou substituir. Aí depois eu vou indicar onde ele se encontra, onde ela se encontra, aliás, essa variável, desse menor valor. Aqui, %d, vou colocar aqui, aí vírgula, tá. Aí aqui eu vou precisar linha menor e coluna menor. É só colocar aqui menor para a gente poder executar. Aqui é só para botar maiúsculo, mas não tem importância, vai funcionar do mesmo jeito.
Aí menor valor, agora a gente vai indicar a posição. Posição desse menor valor. Agora sim, vamos executar. Build and one. Aí aqui vou digitar 7, 5, 4, 3, 1, 9, 8, 10. Agora o último valor da última linha, da última coluna. Vou digitar 6. Vou dar um Enter. Aí aqui o que a gente tem? A gente tem essa matriz 7, 5, 4, 3, 1, 9. A última linha 8, 10, 6. Quantidade de números pares 4. Aqui está informando soma da diagonal principal 14. Vamos ver 7 mais 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Menor valor 1, que é justamente esse daqui. Qual é a posição dele? É 1, 1. Ou seja, ele se encontra na segunda linha e na segunda coluna. Aqui também posição 1, 1. Ok? Está funcionando corretamente. Aí, sendo assim, a gente termina aqui o nosso exemplo 1 da unidade 2.